Deus como duas crianças. Diga, crianças. É isso que essas duas passagens têm em comum. Se você prestar atenção no texto que nós lemos aqui, no chamamento de Jeremias, Deus o chama, e uma das justificativas de Jeremias dele é: não passo de uma criança ou de um jovem. A mesma coisa, Salomão aqui relata quando Deus aparece para ele, dizendo: pede o que você quiser que eu vou te dar. E então Salomão ali, na sua conversa, que foi um sonho que ele teve, né? Na sua conversa com Deus, ele também relata a mesma coisa. Ora, o seu povo é grande, e o Senhor me colocou como rei sobre este povo, e eu preciso julgá-los, eu preciso ser justo. Só que eu também sou uma criança, e eu preciso de sabedoria, de discernimento, de entendimento para conduzir esse povo. A semelhança desse texto é que ambos se viam como crianças e inabilitados para cumprir o que Deus esperava deles. Preste atenção, querido, porque isso tem tudo a ver comigo e com você. Porque a maioria de nós aqui se vê como eles, inabilitados, incapazes de fazer o que quer que seja que o Senhor tenha para nós. Não se sabe ao certo com quantos anos Deus chamou Jeremias. Alguns estudiosos dizem que ele foi chamado entre os 14 e 20 anos de idade. Veja, irmão, o chamado profético naquela época era o chamado mais importante que existia da parte de Deus. O profeta, ele era o vidente, ele era o cara que ouvia de Deus e transmitia ao povo. Jeremias, sendo ainda muito jovem, foi comissionado ao chamado profético. E ali havia uma grande responsabilidade, porque Deus, certa vez, ele falou assim: olha, se alguém profetizar, se algum profeta profetizar algo que eu não mandei e falar que fui eu, esse tal vai ter que morrer. Pensa a responsabilidade que não repousava sobre Jeremias. A responsabilidade de ouvir a palavra de Deus e de transmitir exatamente aquilo que Deus queria ao seu povo. E ele, ouvindo Deus falar consigo e olhando para si mesmo, ele falou: nossa, eu sou muito jovem, Deus. Eu não passo de uma criança, de um menino, e o Senhor já está me confiando essa responsabilidade. Da mesma forma foi Salomão. Salomão, ele foi ungido rei, ele tinha 12 anos de idade. Quantos anos? Só que ele só veio a reinar com 20 anos, quando Davi, seu pai, morreu. Mas desde muito jovem ele foi ungido rei. E ali também Salomão se depara com a mesma necessidade em fazer aquilo que Deus tinha para ele, só que ele se via também como uma criança e alguém inabilitado para cumprir o que Deus tinha. É normal para nós, meros seres humanos, reagirmos negativamente quando somos chamados por Deus. Alguém aqui já ouviu o chamado de Deus para a sua vida? Deixa eu ver. Quem aqui já ouviu o chamado de Deus para a sua vida? Quem aqui sabe exatamente aquilo que precisa fazer da parte de Deus? Levanta a mão para eu ver. Só isso, o resto não sabe. Irmão, você não sabe o que Deus espera de você. Você não conhece o seu comissionamento. Você não sabe qual é o seu chamado. Pois você deveria saber. Porque homens como esse, desde a sua infância, já sabiam o que Deus tinha para eles. Ah, pastor, mas aqui foi Deus que se revelou a eles. É, a mesma coisa Deus espera de você, com que você vá para Ele, para que Ele possa te revelar o que Ele tem para a sua vida. Agora, querido, é normal quando alguém descobre o motivo pelo qual é chamado por Deus, reagir de uma maneira negativa. Querido, quando eu descobri que Deus tinha um chamado para a minha vida, parece que aquilo que Deus falou comigo, meio que ficou em segundo plano, porque quando eu comecei a ver, peraí, Deus tem isso para mim, eu fui tomado de medo, eu fui tomado de insegurança, eu comecei a me ver da mesma forma como Jeremias e Salomão. Peraí, eu sou incapaz,
Eu não tenho como eu fazer isso aí que Deus quer, porque olhando para mim mesmo, não tinha condição alguma em mim de cumprir o que Deus esperava. Mas eu estava olhando para mim, não estava olhando para Ele, porque se eu estivesse olhando para Ele, eu saberia que aquele que me chamou é aquele que me habilita para fazer a sua vontade. E nós reagimos muito negativamente quando entendemos que somos chamados por Deus. Isso acontece porque muitas vezes não esperamos que Ele tenha de fato uma missão específica para nós. Deixa eu te dizer, Deus tem uma missão específica para você. Amém. Você consegue ver e acreditar nisso, que Deus tem uma missão específica para você? Amém. O que acontece é que, ao nos tornarmos chamados de Deus, nós começamos a fazer comparações imediatamente. Aqui, Jeremias, Deus chamou ele. O que Jeremias fez? Imediatamente ele começou a comparar. Ele começou a fazer comparação. Peraí, Deus me chamou, mas eu não tenho condições. Nós temos N casos na palavra que relatam coisas semelhantes. Deus chamou Moisés, Moisés fez o quê? Não, Senhor, eu sou pesado de língua, pesado de palavra, chama outro, envia outro. E, querido, nós fazemos essas comparações quando entendemos o que Deus tem para nós. E acabamos não olhando para quem nos chamou e olhamos para a nossa ineficiência. Irmão, quem te chamou é eficiente e Ele pode tornar você habilitado e capaz para cumprir toda boa obra. Só que se você ficar fazendo comparações diante do chamado de Deus para a sua vida, você nunca vai conseguir realizar o que Ele tem para você. Porque você sempre vai se ver aquém do que Deus quer, ou do que Deus tem, ou do que Deus espera. Irmão, quando eu olho para mim, você acha que eu me vejo preparado ainda hoje? Não. Você acha que eu me vejo habilitado para fazer tudo que Deus requer de mim? Não. Ah, pastor, se você não se vê assim, então o que sobra para mim? Eu quero te dizer, sobra Deus, porque Ele é tudo que você precisa para cumprir a vontade dEle. Só que se eu ficar, querido, olhando para mim, eu vou falar, Deus, eu não tenho condição de fazer isso. Como, Deus? O Senhor falou isso aqui para mim, como eu vou entrar nesse lugar? Assim foi com Jeremias, foi com Isaías, foi com Salomão, foi com Moisés, foi com Gideão, e a lista continua. Esses homens, diante do chamamento de Deus, se viam incapazes, inabilitados para cumprir uma vontade. E geralmente, ao olharmos para a nossa condição, o resultado acaba sendo mesmo uma inadequação. Pare de olhar para si, olhe para Deus, porque se você é inadequado, Deus é suficiente por você. Mas se você ficar se olhando, querido, você sempre vai se ver alguém inadequado. O apóstolo Luiz Hermínio, ele tem uma frase assim, ele diz assim: ministério é uma chamada incrível, dada a uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível, por um tempo indeterminado, sem os recursos necessários. Irmão, Deus não, eu não gosto disso, eu não gosto de falar essa frase, porque é clichê, mas eu tenho que falar. Eu não gosto, eu odeio essa frase, irmão. As pessoas repetiram tanto essa frase que eu vou dizer para você agora, que ela se tornou clichê, eu não gosto nem de repetir, mas você já conhece. Deus não chama os capacitados. Tá vendo? Você já sabe de cor. E essa definição do apóstolo Luiz Hermínio é uma boa definição, porque toda realização daquilo que você precisa fazer para Deus vem de Deus e não de você mesmo. Por que você se vê incapaz? Porque você está acreditando que tem que fazer o que Deus chamou através de si mesmo. E o que você tem que fazer para Deus é Deus quem vai te capacitar. O fato é que Deus, escute, não precisa dos bons. A Bíblia diz, olha, não foram muitos de vós sendo chamados como mestres. Aí ele diz, mas Deus chamou
as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, as que não são, para confundir as que são. Irmão, eu acho que você podia fazer alguma coisa, né? Porque eu estou dizendo que Deus não te chama porque você é bom, mas porque Ele é bom em você. Pastor, se Deus não chama os bons, quem que Deus chama? Aqueles que se dispõem a fazer o que é necessário quando chamado. Essas pessoas que Deus está chamando. Aqueles que estão dizendo como Isaías, lembra na visão? Ele teve uma visão de Deus assentado no alto e sublime trono, e lá de cima Deus bradava: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E Isaías todo disposto, ele: eu aqui, envia-me a mim. É esse que Deus chama, querido. É quem tem disposição, não é quem é bom. Amém? Cadê os que estão dispostos aqui? Deixa eu ver. Quando Deus chama, Ele não precisa da nossa habilidade, mas da nossa disposição, porque o processo capacitatório é com Deus. Deus não está pedindo para você ser alguém cheio de habilidades, irmão. Tem gente que não tem habilidade nenhuma, tem gente que só tem 2 dentes na boca, um para furar uva e outro para doer à noite. Mas Deus chama. Deus não está falando para você. Vocês gostam, né? Deus não está falando para você ser habilidoso, irmão, nas coisas do mundo. Por isso, deixa eu te dar uma palavra. Não tente ser bom para fazer algo para Deus. Faça algo para Deus e Ele te tornará bom no que faz. Quer que eu repita? Não tente ser bom para fazer algo para Deus. Faça algo para Deus e Ele te tornará bom no que você faz. Deus confia em seus próprios processos, você pode acreditar. Nós é que precisamos confiar em sua capacitação. Querido, quando Deus chama você, você acha que Ele... Irmão, Deus é a fé em pessoa. Ele olha para mim e para você, mesmo não sendo como se já fôssemos. Eu sei que é difícil entender isso. Mas você acha que quando Deus olha para você e fala assim: homem valente... Falou para Gideão, covarde. Gideão era covarde, eu afirmo isso sem medo de errar. Mas Deus olhou para Gideão e falou assim: homem corajoso, homem valente, vai nessa tua força. Mas o bicho era covarde. Deus consegue olhar para alguém que não é e dizer que ele é, sem com que a própria pessoa veja que ele é. Mas Deus quer te ensinar a se ver nele mesmo, amém? E aí Deus chama a mim e a você, Ele fala: esse aí por conta própria não consegue mais. Ele foge de uma formiga. Se ele vê a sombra de uma formiga na parede, ele sai correndo achando que é o diabo. Esse aí não vence sem nada, mas eu chamei ele para ser um general no meu exército. E aí o que Deus faz quando Ele te chama? Deus confia tanto no chamamento dele que ele tem um negócio chamado processo. Diga, processo. E Deus confia tanto no processo dele que Ele sabe que no final desse processo você vai sair quem Ele quer que você seja. Habilitado, pronto. Amém? Agora note que quando Deus chama Jeremias, vamos voltar para o texto. Note uma coisa, quando Deus chama Jeremias, Deus usa várias vezes a expressão eu. Diga eu. Olha quantas vezes Deus usa a expressão eu no texto. Eu escolhi, eu separei e o designei. Todos a quem eu o enviar, você dirá tudo o que eu lhe ordenar. Eu estou com você para o proteger. Eu ponho em sua boca as minhas palavras. Eu dou a você autoridade sobre nações e reinos. Não se tratava de quem Jeremias era, mas de quem Deus era. Entenda isso, irmão. O que você tem que fazer para Deus, Deus não está olhando quem você é, mas quem Ele é. Não se tratava de Jeremias. Não era sobre um homem, era sobre Deus. Não era um projeto humano, era um projeto divino. Não era algo que Jeremias podia fazer, mas era algo que Deus podia fazer através de Jeremias. Irmão, o que você tem que fazer
não é algo que você consegue, mas é algo que Deus pode fazer através de você. Deus faz questão de se colocar aqui para Jeremias como o autor, o financiador e o colaborador da sua obra. Deus foi enfático, falou: Jeremias, 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 eu de novo, mais eu, e mais eu, e mais eu. É Deus. Eu sou suficiente. Deus se colocou para Jeremias: eu sou o que te chama, eu sou o que te prepara, eu sou o que te envia, eu sou o que te cobre, eu sou o que te sustenta, eu sou o que faço através de você. Irmão, eu tô parecendo aquele pentecostal, né, hoje. Não sou eu, querido, quem crio os projetos. Não sou eu quem me levanto. Não sou eu quem me sustento. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você não precisa criar projeto nenhum. Deixa eu ver o que eu vou fazer para Deus. Não, peraí. Deixa eu ver o que eu vou criar. Tem um monte de gente dentro das igrejas querendo criar o que tem que fazer para Deus. Pastor, vamos fazer esse projeto. Vamos fazer. Nasceu no seu coração, no coração de Deus. Porque se é no coração do homem, apenas no coração do homem, e eu acredito que Deus ponha coisas no coração do homem, mas se é apenas nascido no coração do homem, não vai muito longe. Mas se é nascido no coração de Deus, vai vingar, irmão. Só que tem gente que cria seus projetos, tem gente que se levanta, tem gente que se sustenta, e Jesus disse: olha, sem mim, meu amigo, você não pode fazer nada. Ninguém pode dar à luz a algo de Deus se por Deus não tiver sido gerado. Salomão, querido, ele estava sobre o trono, mas ele entendeu que não podia fazer o que era preciso se do alto não recebesse o que era necessário. Veja, Salomão já era rei, mas ele entendeu uma coisa: o que eu preciso fazer, se eu não receber do alto, eu não tenho condição de fazer. Olha o entendimento desse jovem, 20 anos de idade. O que você hoje está pensando aí da vida? Quem aqui tem 20 anos de idade? Estou ficando na cara, Xê. Ela está caindo até os dentes, falando que está com 20 anos. Os jovens de hoje, de 20 anos de idade, eles não estão preocupados com o que eles têm que fazer em Deus. Eles estão preocupados, não estou falando que é errado, tá? Planeje a sua vida, projete a sua vida, não tenho nada contra estudo, nada contra trabalho, só que quando você entende que o que é de Deus é maior do que isso, deixa os seus projetos e abrace os projetos de Deus. Amém? Mas com 20 anos ali, Salomão, cara, se eu não recorrer a Deus, eu não vou conseguir ser justo como foi o meu pai Davi. Eu não vou conseguir cumprir o que Deus tem para mim. João Batista, ele disse que o homem ele não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Foi isso que Salomão entendeu. O homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. João 3, 27. Agora, a respeito de que João Batista se referia quando ele falou isso? A respeito do ministério de Jesus que havia iniciado. João Batista não estava falando assim: olha, você não pode conquistar um bom emprego, você não pode casar bem. Ele não estava falando, não era sobre isso que ele estava falando. Ele estava falando a respeito do ministério de Jesus. Ele disse: olha, se alguém não receber algo do céu, ele não tem condição de cumprir o seu chamado. Quer viver o que Deus tem para você? Você precisa receber algo do alto, irmão. Amém? Sabe qual foi o princípio de sabedoria de Salomão? Não foi buscar as melhores escolas de sua época, a fim de se capacitar para o seu reinado. Foi na primeira oportunidade que ele teve, ele recorreu a Deus, a sua capacitação. Irmão, Salomão era o rei de Israel. Tinha dinheiro a dar com pau.
Porque Davi havia separado, guardado muito dinheiro. Davi acumulou muito dinheiro. Salomão poderia ter estudado nas melhores escolas daquela época. Ele poderia ter ido para outros reinos. Ele poderia ter feito alianças e falar assim: eu quero estudar lá na escola da Babilônia. Eu quero estudar na escola onde Moisés estudou, lá no Egito. Moisés cresceu na época, era a melhor escola que tinha, era do Egito. Moisés deve ter aprendido medicina, um monte de coisa lá. Salomão teve a oportunidade, ele poderia ter falado: olha, eu sou rei, estou no trono, eu posso me preparar em qualquer outro lugar. Mas Salomão não fez isso, porque o que Deus requeria dele não estava em nenhum homem, estava na presença de Deus. Quando ele pede sabedoria e entendimento para reinar, Salomão está dizendo para Deus: foi o Senhor quem me estabeleceu e é só o Senhor quem pode me capacitar e me sustentar. Foi por isso que Deus disse que Salomão agradou a ele. O pedido de Salomão agradou a Deus. Era Salomão dizendo assim de forma indireta: Deus, foi o Senhor que me colocou nesse trono. Se o Senhor não me capacitar e não me sustentar, não tem o que eu possa fazer. Isso agradou a Deus. E Deus concedeu o pedido de Salomão e foi além, porque Deus é assim. Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Agora, esbarramos numa questão e eu quero que você preste atenção aqui. Estou no meio da palavra. Preste atenção no que eu vou dizer. Porque todos nós gostaríamos, seja sincero, irmão, todos nós gostaríamos de estar 100% habilitados para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Sim ou não? Quem é que gostaria de estar 100%? Irmão, acredite, se eu e você estivéssemos 100% pronto para fazer o que Deus quer, Jesus já teria voltado. Nós já teríamos ganhado essa cidade, teríamos ganhado esse estado, teríamos ganhado essa nação, teríamos ganhado o mundo inteiro, se estivéssemos 100% habilitados. Mas Deus nos chamou estando 0% habilitado. Não, 0% não. Deixa eu corrigir isso aqui, porque existe um mínimo para que você faça algo para Deus. Deus não vai cobrar com que você esteja 100%, mas Ele também não vai deixar com que você esteja 0%. Você tem que ter um mínimo de preparação para fazer algo para Deus. Mas nós esbarramos aqui, porque nós queremos estar 100% prontos para responder ao chamado de Deus nas nossas vidas. Se você entendeu que Deus te chamou, não espere estar 100% pronto, porque esse 100% pronto não vai chegar nunca, porque as coisas vão sendo preparadas no processo entre você e Deus na sua caminhada. Quem entendeu, diga amém. E aí, por não nos vermos 100% habilitados, nós vamos aguardando até que isso aconteça. Isso não acontecerá, porque todo dia existe algo novo para se aprender e que te preparará cada vez mais para fazer o que é necessário. É o que eu disse, irmão, eu não estou pronto para fazer tudo o que precisa. E eu sei que amanhã vai ter algo novo para mim. Para quê? Para me treinar mais. Depois de amanhã vai ter outro algo novo para mim. Para quê? Para me habilitar mais. Mas se eu olhar para aquilo e falar assim: não, eu não estou 100%, eu não vou fazer. Se por um lado eu preciso ter o mínimo para fazer o que fui chamado, por outro lado eu não preciso esperar ter o máximo para fazê-lo. Irmão, eu sempre disse isso aqui. Quando Deus me chamou, eu era um cru. Quem gosta de peixe cru aqui? Eu não era nem peixe cru, eu era um peixe nadando ainda. Porque o peixe cru ele já morreu, né? Eu era um cru. Só que, querido, de alguma maneira, Deus viu em mim, encontrou em mim uma mínima condição de iniciar algo. E aí Deus falou: vai para a fornalha que o resto é comigo. Vai para a cova que o resto é comigo. E então, querido, à medida em que eu caminhava, eu fui aprendendo coisas. Fui desenvolvendo coisas, tendo
um pouco mais de aptidão para realizar certas coisas. Mas eu precisei caminhar. Eu não podia ficar olhando para mim e dizendo, não tem jeito, Deus, o Senhor está me chamando para um negócio, eu não consigo. Se eu fizesse isso, querido, talvez você não estaria aqui hoje. Ou talvez estaria estacionado lá atrás ainda. Entenda, querido, o que Deus quer fazer de você, você não tem condição você não tem condição alguma de realizar, mas porque Ele está em você, você pode fazê-lo. O que realmente é necessário, querido, para fazermos a vontade de Deus, quer saber o que é necessário? É estar disponível quando Ele chamar. Quer fazer a vontade de Deus? Esteja disponível quando Ele chamar. Não fica preso, não. Não fica esperando estar 100% belezinha, não, porque isso não vai chegar. As nossas justificativas são muitas, mas Deus sabe passar por cima de cada uma delas e nos dizer, não é sobre você, mas quem eu sou, mas quem eu posso ser em você e através de você. Não é sobre você. É o que Ele pode fazer em você e através de você. Amém, querido? O pedido aqui de Salomão agradou a Deus porque é o que Deus espera do homem. Dependência para se viver e realizar o que foi chamado. Aprenda a ser dependente na sua preparação de Deus. Vou me arriscar a dizer algo aqui, irmão. Nós temos o mínimo que precisamos para fazer a vontade de Deus. Só estamos esperando ser bons demais quando deveríamos estar fazendo com o pouco que temos. Nós temos o mínimo para fazer o que Deus espera. Só que a gente fica esperando ser bom quando deveríamos estar fazendo com o pouco que já temos. Que tanto nós estamos fazendo? Pastor, eu não consigo fazer muito, mas você consegue fazer alguma coisa? Consigo. Então faça. Faça o pouco. Não é isso que a Bíblia diz? Se formos fiéis no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. Nós não deveríamos pedir mais se nem o pouco estamos fazendo. Irmão, quantas vezes nós temos essa mania de sempre pedir mais? Quantos aqui ficam pedindo mais para Deus? Deus, me dá mais, me dá mais, me dá mais disso, mais daquilo. Aí Deus olha para nós e fala assim, cara, você está me pedindo mais, mas nem um pouco que eu te dei você está fazendo. O que mais você quer? Estamos pedindo mais porque usamos tudo o que tínhamos ou pedimos mais mesmo não tendo usado o que já recebemos? Justifica você pedir mais se você usou tudo que você recebeu. Se você já usou todo o seu estoque, sua reserva, é óbvio, Deus me dá mais aí porque estou precisando. Agora, a gente pede mais sem ter feito nada. A Bíblia diz assim, a quem muito é dado, muito mais ele será cobrado. Nós queremos mais, mas o que estamos fazendo com o pouco que já recebemos? Não, pastor, eu quero mais porque eu preciso ser bom no que faço. Deus não está interessado em sermos bons para fazer, mas fazer até que Ele nos torne bons no que fazemos. É simples assim. Essa frase que eu acabei de dizer, Deus falou comigo esses dias atrás aqui, num dia de oração. Não tente ser bom para fazer algo. Faça algo e eu tornarei você bom naquilo que faz. É simples assim. Então deixe-me te dizer isso. Vou para o final. Nem tudo o que foi feito para Deus foi feito por indivíduos 100% preparados. Pode acreditar no que eu estou te dizendo, irmão. Nem tudo que foi feito para Deus foi feito por indivíduos 100% preparados, mas por indivíduos dispostos. Disposição
é o que preparou esses homens e mulheres para fazer as coisas em Deus. Você tem disposição? Quem tem disposição aqui? Não estou vendo gente disposta aqui. Vou perguntar, cadê as pessoas dispostas aqui? Então você vai ser preparado para aquilo que você tem que fazer. Por isso ouça, ser bom no que precisa ser feito para Deus não será mérito seu, mas do próprio Deus em você. Quer ser bom? Deus vai fazer você bom, mas o mérito vai ser dele. Amém, querido? Pastor, eu sou bom no que eu faço porque eu me dediquei. Eu sou bom no que eu faço porque eu estudei. Eu sou bom no que eu faço porque eu me esforcei, eu me profissionalizei, eu me capacitei. Pastor, eu paguei o preço, por isso eu sou bom. Deus não vai tirar a sua colaboração, querido, mas Ele também não vai abrir mão de te dizer: você fez tudo o que fez porque fui eu em você. Você achou que ia te criticar, meu irmão? É Deus em você, amém? Está escrito assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele somos sua obra, a sua feitura. Amém? Pastor, você não falou o tema dessa palavra, eu falo agora. A capacitação que vem de Deus. Amém? A capacitação vem de Deus e não de si mesmo. Não fique olhando como Jeremias e Salomão: sou menino. Irmão, Deus chama meninos também. Sabe para quê? Para torná-los homens e mulheres prontos para a obra. Amém? Quem recebe essa palavra, não olhe para si, olhe para Deus, e você vai chegar do outro lado, não com a mamadeira na mão, mas com a espada na mão. Fica de pé no seu lugar.